Bem-vindos, meus amigos, minhas amigas. Olha que chique hoje, hein? Estamos aqui num estúdio de podcast, diferente do dia a dia, né? Que só eu gravo sozinho, ou um colega ou outro batendo papo. Mas hoje tá diferente. Estou com o Dr. Danilo Vilela, meu grande amigo aí do dia a dia do trabalho, né? E que nós temos sempre tratado sobre assuntos de AVC, alguma coisa de doença cerebrovascular, que é o dia a dia do canal Minuto AVC, que estamos aqui. Mas hoje é um podcast, então é mais um bate-papo, falar assuntos da vida real, o que nós vivenciamos. E, como sempre, nós tentamos fazer um link do dia que você tem um problema na sua saúde, por exemplo, o que hoje vamos falar mais sobre a dor de cabeça, a cefaleia, e o que tem a ver uma dor de cabeça, uma cefaleia com uma doença cerebrovascular? O que isso entra no meu canal, no Minuto AVC? Então, Dr. Danilo Vilela, bem-vindo, meu amigo. O que nós vamos falar hoje? O que é dor? Você é um cara especialista em dor, né? Trabalha bastante com esse assunto. Onde que tem o link da dor com uma doença da cabeça vascular? O que você me fala? Então, obrigado aí pelo convite aí, bacana conversar sobre isso. Isso é uma dúvida do dia a dia, né? Então, vamos lá. A grande maioria das dores de cabeça não são doenças graves, né? São aquele grupo das cefaleias primárias, as enxaquecas que nós atendemos no dia a dia. Porém, muita gente chega no consultório preocupado, né? Doutor, será que eu não tenho alguma coisa grave na cabeça? Não é possível, ela dói tanto, A né? pessoa chega em pânico, né? Nada Desesperada. passa, eu já Não tomo sabe. tudo que é remédio. E outra, né? Fiquei sabendo que um vizinho meu, um primo distante, um familiar já teve uma doença séria, tipo um AVC, um aneurisma. Será que eu não tenho? Então, assim, isso uma preocupação diária, né, das pessoas que estão lá no consultório. Exatamente. Como fazer essa ligação da dor de cabeça, que é algo muito comum no consultório, com uma doença grave, né? Então, isso precisa exatamente o especialista, né, Lucas? Tá sempre atento, tá? Porque mesmo uma pessoa que sofre com enxaqueca, ela não está livre totalmente de apresentar alguma outra doença séria. Por exemplo, um aneurisma, um tumor, etc. e tal. Então, sempre que um paciente tem uma dor de cabeça e essa dor de cabeça sofreu alguma alteração, alguma mudança na qualidade, no tipo de dor que frequentemente ele sente, isso tem que ser acendido, né? Tem que acender uma luz vermelha, porque a gente pode estar diante de uma doença séria, uma É doença exatamente grave, isso, né? né? Porque o dia a dia do nosso consultório, quando nós temos a queixa muito comum é dor de cabeça, a cefaleia, porém, ela costuma ter um padrão repetitivo, né? Você vê que aquele paciente que a dor é sempre muito parecida, segue o mesmo padrão, uma intensidade, mas essa dor pode mudar dia a dia. E em algum momento, nós temos que tentar identificar o paciente que mantém só uma enxaqueca ou aquele paciente que que é um paciente enxaquecoso, no entanto, passou a ser acometido por uma outra doença. Ou seja, ele desenvolveu, antes era uma cefaleia primária e agora desenvolveu uma cefaleia secundária. Secundária. O que são as cefaleias secundárias? O que você vê desse assunto? Assim, o que te chama atenção? Eu vou lembrar de um caso que nós tratamos juntos. Eu acho que esse caso exemplifica bem. É um homem, 46 anos, ele sofria com enxaqueca, tratava de enxaqueca, fazia uso, se eu não me engano, do topiramato. E esse paciente, um determinado dia, ele teve uma dor de cabeça totalmente diferente da enxaqueca que sempre ele teve durante a vida. E isso é importante, né? Tem uma Então, característica essa dor de cabeça. ele chegou Chama muita ele atenção. chegou no consultório, na verdade, ele foi na emergência, relatou isso para o médico que estava numa emergência, falou, olha, eu sofro com enxaqueca, mas eu tive uma dor de cabeça diferente, uma dor de cabeça que eu nunca tive antes. O médico da emergência acreditou que pudesse ser uma outra crise de enxaqueca, medicou ele e liberou ele para casa. Esse paciente retornou no meu consultório, relatando isso, e disse, doutor, eu tive uma dor de cabeça súbita, ou seja, de uma hora para outra, uma dor que aumentou de intensidade muito rapidamente. Comecei a vomitar, ter náusea,
E essa dor só foi piorando e até hoje, fazia 2 dias que ele tinha tido a dor, ela não passou. E eu nunca tive isso. Minha enxaqueca é uma dor totalmente diferente. Veja que tem fatores que confundem, né? Você vê, a pessoa com enxaqueca tem náusea, tem vômito também, uma dor forte. Exato. No entanto, na avaliação nossa, na conversa com o paciente, a apresentação da dor que é o grande fator relevante para você fazer a diferença de uma cefaleia primária para uma secundária, né? E eu sempre falo, quem conhece a dor é a pessoa que sofre com ela, Lucas, não é a gente, né? Então, a gente tem que ouvir o paciente. E esse paciente, ele falava, doutor Danilo, eu tô sentindo uma dor totalmente diferente. Eu nunca senti essa dor na minha vida. As dores da enxaqueca que nós tratamos, inclusive ele estava controlado da sua enxaqueca, sempre foram totalmente diferentes daquela dor que ele tinha. E é emblemático uma frase que o paciente fala, isso eu já ouvi várias vezes. Como foi sua dor? Como que ela é? Ele fala, doutor, a dor mais forte que eu tive na vida. Essa frase tem até no livro, né? Até no livro, quando você vai estudar sobre o aneurisma cerebral, o paciente fala que no momento da ruptura é a dor mais forte da vida dele. E eles falam mesmo, é inerente à apresentação da dor. É tão forte que ele fala, sem querer. E é uma dor de cabeça que ela piora de maneira muito rápida. Questões de minutos. Diferente da enxaqueca, que é uma dor que vai se agravando ao torno das horas. Essa dor de cabeça dele, ele falou, doutor, em 5 minutos eu estava a ponto de bater minha cabeça na parede de tanta dor que eu estava sentindo. E, novamente, eu nunca senti uma dor de cabeça assim. Mediante a isso, eu pedi para que ele internasse, né, procurasse emergência, internasse imediatamente, e aonde nós fizemos novos exames de imagem, lembrando que o exame de imagem ele serve muito para a gente tentar diagnosticar uma causa para a dor de cabeça. Ele já tinha outras tomografias, outras ressonâncias, onde vieram normais, porém agora ele estava com uma dor diferente, uma dor que ele nunca havia sentido durante a vida. Pedimos uma tomografia e veio uma hemorragia cerebral muito sugestiva de que alguma artéria tivesse se rompido dentro do cérebro. Daí que entra a classificação diferente, frente à hemorragia, né? Você pega uma hemorragia cerebral, que é algo um pouco mais genérico, e no estudo da imagem, da tomografia, foi que você concluiu, né? Você falou, ele tem uma hemorragia subaracnoide, que é um padrão de hemorragia que nos leva a crer que possa ter uma causa secundária a esse rompimento, né? E você vai se lembrar bem do caso, e depois você foi atender esse paciente aí, a gente diagnosticou esse tipo de hemorragia e isso levantou para a gente uma suspeita que algo tivesse realmente rompido lá dentro. E aí eu quero que você conte qual que foi o desfecho desse caso aí. Lembremos que esse paciente, inicialmente, ele sofria com enxaqueca, mas ele apresentou uma dor de cabeça totalmente diferente. E aí foi internado, novamente, ele foi no pronto-socorro, acharam que era só uma enxaqueca, eu internei ele, foi diagnosticado uma hemorragia e aí daí para frente o especialista nisso, que é você, assumiu a situação aí eu quero que você conte o desfecho disso. Daí para frente, só houve aquela ligação, o telefone tocou, Danilo, cara, tem um paciente jovem, 46 anos, homem, com uma hemorragia subaracnoide. Aí, isso é a primeira coisa que vem na cabeça. Uma dor de cabeça espontânea, ele não teve trauma, ele não bateu a cabeça. E apresentou-se com uma hemorragia subaracnoide. A primeira coisa que nós pensamos foi um aneurisma cerebral. Você tem enfrentado isso no seu dia a dia, você já teve muitos casos de aneurisma, né? É dramático. O cuidado do paciente com aneurisma que rompeu, porque tem aneurisma que rompeu e aquele que não rompeu. É diferente. Aneurisma cerebral, gente, é uma doença que a história natural da doença, quando ocorre a ruptura, é uma história muito trágica, né? De cada 2 pacientes que apresentam uma ruptura do aneurisma, um deles vai falecer. Ou seja, nós temos um índice de mortalidade
extremamente elevado numa doença quando o aneurisma rompe. Então, a grande importância aqui é exatamente a gente ter a suspeição do diagnóstico. Suspeitar da possibilidade do diagnóstico, principalmente na ruptura. Nesse caso aí, teve essa suspeita, esse paciente conseguiu tempo hábil para se fazer o diagnóstico e possivelmente o tratamento. Exatamente, aí que entra, né? Mas acho que antes da gente falar do tratamento, para pular lá na frente, tem 2 pontos importantes. O primeiro ponto que a gente vai ter que falar é o que é o aneurisma cerebral. Por quê? Muita gente não sabe. Não basta você procurar a imagem na internet para entender. Na verdade, gente, o aneurisma cerebral, ele é um defeito na parede do vaso. O vaso é um caninho que leva o sangue arterial para o cérebro, para nutrir e levar nutrientes para o cérebro todo. Porém, algumas pessoas nascem com defeito e fatores da vida, né, levam a criar uma bolinha, é como se fosse uma bexiguinha na parede do vaso. E essa bexiguinha é um defeito, o sangue circula dentro dela e, como o nome fala, uma bexiguinha, ela é frágil, ela pode romper e a hora que ela rompe no meio do cérebro, ela espalha sangue para o cérebro. Então, o aneurisma nada mais é do que um defeito na parede do vaso. E isso que leva às complicações. Ele sangra, o sangue espalhou, aí que traz todos os problemas, que é o que faz a mortalidade, a taxa de óbito ser muito alta, infelizmente, frente a essa doença, né? E tem outro padrão, né? Além de saber o que é. Tem aquele aneurisma que não rompeu e aquele que rompeu. É diferente, né, Danilo? Sim. Às vezes as pessoas podem ficar assustadas, né? Que nós estávamos falando de um paciente com enxaqueca e acabou no aneurisma. Então, só para esclarecer aqui, doutor, eu tenho enxaqueca, eu tenho risco de ter aneurisma? Risco maior não, tá? Enxaqueca é uma doença, aneurisma é outra. O exemplo foi dado exatamente para que sempre numa dor de cabeça, principalmente quando ela muda de característica, a gente tem que investigar, tá? Mas você que sofre com enxaqueca, você não está imune, você não está livre da possibilidade de sofrer uma hemorragia por causa do aneurisma e nem mesmo outras doenças mais sérias, por exemplo, tumores cerebrais, etc. Veja, não é a enxaqueca que leva ao aneurisma, não tem nada a ver uma coisa com a outra, são doenças diferentes. Isso que a gente tem que diferente. mostrar muito. Eu tenho enxaqueca, então eu tenho aneurisma. Não, não tem nada a ver. São coisas distintas. Chama atenção aqui somente para a característica da dor, do tipo de dor. E isso tem que ter um médico especialista. Lembramos que esse paciente foi no médico que estava dando plantão numa emergência e esse médico não conseguiu identificar a possibilidade dessa dor de cabeça estar relacionada a uma doença mais séria. Então, o que é comum. O que é comum, porque se você tem uma queixa que é dor de cabeça, é uma queixa muito comum na emergência, aquele médico atendeu diversas, no meio do caminho, vai ter a dor que é mais grave, só que pode não identificar, porque ele não é especialista. Isso passa em branco. Infelizmente, acontece, e é muito comum. Semana passada tivemos 2 casos bem característicos. O paciente tinha 8 dias com a dor de cabeça, girando vários pronto-socorros, até que piorou nesse meio do caminho, foi internado e aí foi constatado que era uma dor de cabeça secundária ao aneurisma cerebral. Então não é fácil realmente, não dá para culpar as pessoas. Não é fácil identificar se você não está acostumado, até porque o aneurisma é uma doença raríssima. Qual que é a taxa na população? Não chega a 3% de incidência. É muito raro. É muito, muito raro. Dentre as dores de cabeça, é bem pouco frequente. O alerta que fica, né, que a gente sempre fala, inclusive para colegas que trabalham na emergência, né? Até que se prove o contrário, uma dor de cabeça é algo grave, tá? Então, a gente sempre tem que excluir a possibilidade de alguma coisa secundária. Muitas vezes a exclusão é feita através de uma história clínica. Como não é só exame, não é todo mundo com dor que você vai fazer a tomografia. É o paciente com a dor que tem características de ser uma doença mais grave. Então, por isso, quando o médico pergunta que parte da cabeça que dói, para onde que vai a dor, ela pulsa, ela lateja, formiga, todas essas características que muitas vezes a gente vai questionar, né, são importantes exatamente porque esses detalhes clínicos levam a gente a pensar ou numa ponta ou em outra. Né? Ainda sobre o aneurisma, Lucas, é o seguinte. Doutor, será que eu tenho aneurisma?
É muito comum. Assim, Chega no consultório, assim, doutor, que viu na TV um caso, né? não sei quem Porque teve e tal, e daí vai perguntar. vira e mexe, a gente fica sabendo de um famoso, um global, um artista ou um cantor que teve um aneurisma e faleceu. Então, assim, doutor, será que eu tenho um aneurisma? Porque eu tenho muita dor de cabeça. Então, vamos lá. Pode ser que sua dor de cabeça não tenha nada a ver com aneurisma. E na maioria das vezes, não tem. É o mais Tá? comum. Então, na maioria das vezes, repetindo aqui, gente, na maioria das vezes a sua dor de cabeça não tem nenhuma relação com aneurisma. Tá? De cada 100 pessoas, aproximadamente 2 a 3 vão ter um aneurisma. A estatística é essa, né? É. Mais ou menos? É bem raro. Bem raro. Até menos que isso. Até menos. Até menos. Tá? Então vamos pôr aqui. 1%, 3% no máximo. Então vamos diminuir. De cada 100 pessoas, uma tem aneurisma. Esse aneurisma quietinho, ele não causa, na maioria das vezes, absolutamente nada na pessoa. Né? Nada. O aneurisma assintomático, aquele que é descoberto às vezes por um acaso. Então, se a gente descobre um aneurisma nessa pessoa e a pessoa não sente nada. Ah, doutor, mas eu tenho muita dor de cabeça. Mas isso não é causado pelo aneurisma, né? Ela pode ter uma enxaqueca e também azar, né? Premiada, né? Também que é raro, teve né? um aneurisma. Né? Então, esse aneurisma, quando ele não sangra, quando ele está quietinho lá, ele não vai causar absolutamente nada. E pode ser que tenha pessoas que têm um aneurisma, eu até brinco, vão morrer com 100 anos de outras coisas e nunca do aneurisma. Até porque não é uma relação direta. Ah, eu tenho aneurisma, ele vai romper? Não. A taxa de aneurismas que rompem são poucos também. Não é todo aneurisma cerebral que você tem que ele vai romper. Quantos, mais ou menos? A taxa depende da localização, em que média? vaso do cérebro que ele está. Cara, eu vou te falar que é menos de... Alguns chegam a 0,1%, né? Dependendo do tamanho, a localização de ruptura. Mas não passa de 3 a 4% que rompem. Né? Lógico, tem aneurismas que são maiores, ou em alguns vasos mais específicos, que a taxa de ruptura pode chegar a 25%, 50%. Em média? Em média, é bem baixo. É bem baixo, é bem raro. A taxa que o aneurisma rompe ali, você descobriu. A maior parte deles são pequenos. Então, Tá quer no vaso dizer, de tranquilo. cada 100 pessoas, uma vai ter um ter. aneurisma. Em cada 100 aneurismas, nós vamos ter... 4, 5 que vão romper, Então- que rompem. É menos até, às vezes. Então, é raro. É raro, né? No entanto, o problema é a letalidade, né? Se rompe, é uma tragédia. Realmente, frente a uma ruptura, o estrago é grande. Então, por isso que surge aquela mentalidade na cabeça das pessoas, pô, eu tenho uma bomba relógio na minha cabeça. E aí, doutor, como eu vou viver com isso? Daí você pega um cara que já tem uma enxaqueca, tem dor crônica, né? Tem uma hipertensão arterial, fuma, é ansioso pra caramba, aquele cara super ansioso. Acha o aneurisma, o cara entra em pânico, fala, estou morto. E já né? teve um avô que, de repente, teve um AVC, morreu de algum derrame, né? Entre sim. aspas, a pessoa fica muito ansiosa e preocupada. Por exemplo, isso é comum, né? Se você encontra um aneurisma numa pessoa, vamos lá, a chance desse aneurisma dar sintoma durante a vida ele é baixo. Mas lembramos, a hora que ele der sintoma, a chance de você morrer É de é 50%. extremamente alta. 45% pelo menos, assim, fica muito grave. Eu até arredondo a conta, né? Então, 50, assim, né? se você tem um aneurisma e você decide não tratá-lo, isso é uma opção. Muitas vezes é uma opção. Até o médico fala, ó, esse não precisa tratar. É uma opção. Vamos acompanhar. Mas se um dia ele sangrar, ele romper, a chance de você contar para alguém que tudo isso aconteceu é 50% somente. Sim. Por mais que você esteja num centro de referência, médicos especializados, que você esteja sendo muito bem atendido e passe por procedimentos, tratamentos, cirurgias muito bem realizadas no tempo adequado, por mais que tudo seja feito, ainda existe pacientes que não vão sobreviver dentro dos primeiros 30 dias. Por quê? Porque não é só a hemorragia. Existe o primeiro momento em que o aneurisma rompe, o sangue se espalha pelo cérebro de maneira difusa. No entanto, esse sangue ele fica 14, 21 dias ali espalhado para ser absorvido. Não é assim, instantâneo. Sangrou, já saiu. Então, nesse tempo que absorve, surgem outras complicações secundárias à ruptura. Por isso que
O aneurisma, quando rompe, eu gosto de deixar muito bem para a família, muito bem exposto. Ó, o aneurisma, quando rompe, ele é uma doença traiçoeira. Tá tudo bem agora, primeiro, segundo dia tá ótimo. Tratei, embolizei, fiz a cirurgia, fechei o aneurisma. Mas os próximos 14 dias é uma caixinha de surpresa. Nós monitoramos, fazemos de tudo. E o paciente fica 14 dias no hospital, a partir do momento que rompe. Fica. Porque nesse meio tempo surgem várias complicações, que aí entra a neurocirurgia em geral, né? Que é a área que nós temos em comum. O que você já enfrentou, Danilo, de complicações sérias? O que você vê dia a dia quando o aneurisma rompe? Eu acho que assim, Lucas, a medicina, né, no geral, a saúde, ela caminha para prevenção. Tudo, né? Tudo. Então, nós temos desde coisas simples, assim, câncer de mama, né? Vamos fazer a mamografia, vamos fazer exame de próstata, nós temos até as campanhas mundiais, nacionais para isso. Exatamente por quê? Porque tudo que a gente pega no início ou previne é muito mais fácil de tratar, é muito mais fácil de combater. Aneurisma cerebral, a partir do momento que você descobre ele e ele não rompeu, ele é praticamente uma doença diferente de quando ele rompe. Nós temos aí um divisor de águas. A partir do momento que o aneurisma rompeu, sangrou, deu hemorragia, nós entramos num processo de cascata que vai durar no mínimo 15 dias. Antigamente, antes de nós termos o tratamento mais inovador que tem para essa doença, né, que é o tratamento endovascular, nós operávamos os aneurismas cerebrais, né? Nós operávamos. Então, nós abríamos a cabeça e colocávamos um clipe para fechar essa bexiguinha que é o aneurisma cerebral. E quantas vezes nós tivemos cirurgias muito bem sucedidas, pacientes às vezes conversando no outro dia na UTI, e depois no outro dia você passa lá, esse paciente já está quase em condição de óbito. Por quê? Porque o desfecho da hemorragia, ela causa uma sequência de alterações vasculares no cérebro, né? Nos vasos do cérebro, aquilo que irriga o teu cérebro. Aquilo que é vital para o funcionamento do seu cérebro, que é a circulação sanguínea, que independente de um tratamento cirúrgico bem sucedido, e repito, pode ser bem sucedido, nós podemos ter um paciente que não vai suportar esse insulto vascular. Principalmente uma condição que eu acho que é a mais temida, chamada de vasoespasmo. Exatamente. Isso nós vemos dia a dia. Isso é visível. No meio do tratamento que você está tratando o aneurisma, hoje em dia, basicamente nós realizamos o tratamento minimamente invasivo, que é aquele por catéter, que você chega através da artéria lá dentro do cérebro e oclui essa bexiguinha, sem ter que abrir o crânio. No meio do tratamento você vê o vaso parecendo um fiozinho, super fininho. Por quê? Porque ele está fechando, espasmando, que nós chamamos, né? E isso é uma condição clínica gravíssima, cursa com uma mortalidade altíssima. E no meio do tratamento endovascular, isso é visível. Felizmente, conseguimos até reverter esse paciente, né? O vasoespasmo, gente, como eu explico isso para o doente, né? Eu uso cada um usa uma técnica de explicar para o paciente, né? Você imagina que você está irrigando o seu jardim com uma mangueira, porém, alguém vai lá e pisa na mangueira, né? Durante o trajeto que ela está indo até o jardim. Obviamente vai sair menos água, né? Vai ficar só gotejando a ponta da mangueira. Então, consequentemente, lá o seu jardim vai ficar comprometido, né? O vasoespasmo é isso, né? Nós temos uma condição onde o fluxo de sangue diminui, exatamente pela condição da presença da hemorragia dentro do cérebro. Mesmo que o aneurisma já esteja tratado, seja ele cirurgicamente, que é menos comum hoje, ou de maneira endovascular, minimamente invasiva, que você vai explicar para a turma aqui, mas independente disso, o sangue está irritando a circulação do cérebro. Aquele sangue que se espalhou. Ele saiu de dentro do vaso, ele ficou fora do vaso, e ele fora do vaso irrita. Exatamente. Ele irrita o vaso que está bonitinho ali, levando sangue para o cérebro. Né? Aquele sangue que ficou esparramado, derramado, talvez daí venha o termo derrame. Cerebral. Esse sangue derramado, esparramado, que já saiu do vaso, esse sangue ele vai causar todas essas alterações vasculares, causando essa doença chamada
vasoespasmo cerebral, que mesmo você operando o aneurisma, tratando o aneurisma, essa pessoa pode vir, inclusive, a falecer Esse exatamente por vasoespasmo, essa condição. exatamente. É uma condição que é mais frequente do que parece. Mais ou menos em torno de 70% dos pacientes que têm a hemorragia cerebral devido ao aneurisma, que tem esse derrame cerebral pelo aneurisma, 70% deles, de cada 10, 7 vão ter vasoespasmo. Ele é comum. Porém, não é todo vasoespasmo que vai causar sintoma, que vai prejudicar o paciente, que vai lhe causar uma isquemia cerebral, que a consequência do vasoespasmo é a isquemia. Aí cai para 30% dos pacientes com hemorragia subaracnoide devido ao aneurisma que vão ter essa complicação sintomática, de maneira sintomática, ou seja, que vão desenvolver uma perda de força num braço, porque a complicação do vasoespasmo é o quê? O vaso fecha, o sangue não chega numa parte do cérebro que é necessário para funcionar, e a consequência é a isquemia cerebral. Ou seja, você começou com uma hemorragia cerebral e cursou com uma isquemia. Olha que doença complexa. Você tem 2 problemas cerebrais ao mesmo tempo numa internação quando tem a ruptura do aneurisma. Então, a hora que falta a isquemia, você passa a ter um AVC isquêmico. Ou seja, perde a força num braço, para de falar, fica sonolento, perde a força numa perna, não consegue engolir. Outra complicação extremamente grave. Alguns morrem ali na hora que rompe. Se espalha tanto sangue que a pessoa não sobrevive, não chega nem no hospital. Outros vão acabar morrendo devido, infelizmente, a um vasoespasmo, devido a uma sequela motora, ou vai para casa sem andar, sem falar direito. Então veja até onde a gente chega quando você tem a ruptura. 2 momentos, né, do aneurisma. Aquele que há a ruptura, né, quando o vaso estoura, aquela hemorragia ela percorre por vários espaços do cérebro, pode formar até hematomas, e isso muitas vezes pode levar a pessoa até a óbito, né? Uhum. Então, pessoas às vezes que foram encontradas sem vidas em casa, né? Às vezes falsamente foi atribuído, às vezes, a algum infarto, alguma coisa pode ter sido um aneurisma que rompeu. Essa é a primeira fase. A segunda fase vem do vasoespasmo. O vasoespasmo é interessante, né, Lucas? Porque o paciente entra no hospital, você faz o tratamento, ele fica na UTI, às vezes 1 semana, 10 dias, e está super bem, conversando, comendo na UTI. Você dá alta da UTI, o paciente vai para o quarto, você vira as costas no quarto, o paciente volta a apresentar sonolência, muitas vezes entra em coma no quarto, tem que voltar para a UTI, exatamente porque o vasoespasmo, né? Então, quer dizer, aquela doença que se sucede, né, à hemorragia, começou a agravar o paciente e muitas vezes isso leva o paciente, o familiar principalmente, né, a ficar muito ansioso, etc. E, ele estava bem até ontem, estava conversando até ontem, hoje ele não responde, hoje ele está com dificuldade de mexer um lado do braço, está falando com dificuldade. Tá aí uma coisa que às vezes, a hora que o paciente interna, você fala, ó, vai ficar 14 dias dentro da UTI. Mas como assim, Tor? 14 dias? O paciente tá bem em alguns momentos no começo, tá acordado, conversando. Mas por que precisa tudo isso? Porque a UTI dá medo, né? Não é todo mundo que quer ficar. Ele tá se sentindo bem no começo da doença. Mas o vasoespasmo começa a dar sintoma ou apresentar-se a partir do 7º dia. Então, 7 dias depois da hemorragia do aneurisma que começa esse drama todo do vasoespasmo. Ele não é imediato. Ele precisa, o sangue espalhou, ele vai irritando os vasos de fora para dentro. A hora que começa a fechar devagarinho, no 7º dia que começa o problema. Por isso que a gente segura ali 14 dias, 10, às vezes até mais 14 dias. Por quê? Porque monitorando esse paciente, cuidando dele de maneira intensiva, que você vai pegar o início, ou fazendo alguns exames de ultrassom do cérebro, dos vasos do cérebro, você consegue pegar antes do vasoespasmo e também tem terapias, tem ideias de tratamentos que podemos tentar reverter. E é o que está trazendo bons resultados para nós. Né? Apesar de alguns não funcionar, mas melhorou muito. Né? Você vê, de antigamente para hoje em dia, o resultado final de um paciente com aneurisma que rompe é drástico, né? Melhorou muito. 14 dias de UTI, né? Eu acho que isso é uma medida que a gente está instituindo mais recente, né? Principalmente com a sua atuação dentro do serviço, né? Mas a gente tem até que conter muitas vezes um médico intensivista, né? Um médico da UTI. Por quê? Porque 3, 4 dias o paciente lá, ele está super bem, conversando, às vezes até está já deambulando, andando, e o médico intensivista
já acredita até que dê para dar alta da UTI para o quarto e a gente fica lá. Segura ele aí, Espera deixa ele pouquinho, aí. espera Não 10 dá dias. alta daqui. Por quê? Porque a gente sabe que esse prazo de tempo, nesse período pode acontecer a complicação, pode acontecer a piora. E se o paciente não tiver muito bem assistido dentro de uma unidade intensiva, o tratamento dele pode ficar prejudicado e isso aí complicar o prognóstico, a evolução e o tratamento dele. Mas assim, ó, a gente falou do problema, né? A gente começou do drama, da ruptura do aneurisma. Falamos de trás para frente, basicamente. Felizmente, tem tido menos, né? Você não tem reparado que aneurismas rotos que rompem tá menos frequente? No dia a dia. Eu tenho notado isso, parece que tem menos. Não tem tanta ruptura. Agora, esses dias aqui, teve uma chuva, né? De aneurisma roto, como toda doença, né? Como toda doença, tem umas fases, né? Tem uns períodos maiores, outros menores, né? Talvez, será que é porque tem diagnosticado mais eles assintomáticos? Então, o que a gente... Você tem tratado mais os aneurismas sem estar totalmente, sem ter rompido, né? Sem estar rotos? Então, hoje, no momento, atualmente, o mais comum é isso, né? A grande parte dos aneurismas que eu trato hoje não são rotos. São todos pacientes que descobriu por acaso. E como que descobre por acaso? A maior parte é incidental. É aquele paciente que tem uma queixa aleatória, um zumbido no ouvido, uma tontura, ou caiu por uma bobeirinha, bateu a cabeça, ou tem uma dor de cabeça, vai no consultório do neuro, algum outro médico, ele pede um exame de imagem da cabeça, uma ressonância, uma angiotomografia, uma angiorressonância, e acha por acaso aneurisma. A grande maioria é isso. Acha por acaso, ou seja, o sintoma que ele está apresentando não tem nenhuma relação com o aneurisma. Exatamente. É aquela velha história, né? Que você atira para atingir algo e derruba algo totalmente diferente. Você dá um tiro de canhão e acerta tudo que está na frente, ele derruba tudo. Por quê? Porque você procura um problema aqui, você faz um exame por acaso, e é muito comum. Hoje em dia, a quantidade de exames né? realizados de imagem aumentou muito. É comum você pedir exame de imagem. Até porque está mais barato, o custo caiu, é mais fácil realizar, está acessível, está cheio de máquina que faz ressonância e tomografia espalhada em todas as cidades, até cidades pequenas tem. E a quantidade de médico atendendo, dor de cabeça ou esses sintomas, às vezes é um otorrino, o paciente foi lá no otorrino, com uma queixa de tontura, uma vertigem, um zumbido, ele pede um exame da cabeça para identificar e acha o aneurisma. Então eu recebo dia a dia paciente com aneurisma cerebral do geriatra, que pediu uma tomografia para aquele velhinho que foi com uma dor de cabeça, do médico que trata a dor, do anestesista, aquele especialista em dor que foi avaliar uma dor crônica nucal e achou aneurisma, do neurocirurgião que foi pesquisar um tumor, história familiar de tumor e achou aneurisma no lugar, aquele oftalmologista, o paciente às vezes com uma queixa oftalmológica, uma perda de visão, uma piora, faz a imagem e acha aneurisma comprimindo o nervo óptico. E aí que vem, né? O aneurisma ele vem de outras queixas, acha por acaso, felizmente acha antecipadamente, e você tem a condição de tratar um aneurisma assintomático, que é outra condição, é completamente diferente. É impressionante a diferença de um paciente que internou para tratar um aneurisma que não rompeu, internou, vai fazer o tratamento endovascular, o procedimento para fechar esse aneurisma, do que aquele que rompeu. Esse paciente que não rompeu o aneurisma, ele não entra naquela história dos 14, dos 15 dias que nós conversávamos, né? Então, esse é um paciente que, feito o diagnóstico no consultório, programado o tratamento, muitas vezes ele entra no hospital, faz o procedimento e talvez no outro dia já esteja em casa. Parecendo que nem operou, né? Exatamente. Isso é a coisa mais prazerosa. Você opera um paciente, faz uma cirurgia cerebral, né? Trata o aneurisma, que é uma doença extremamente grave, o cara acorda da cirurgia, passa um dia no hospital internado, às vezes em UTI, para observação, dia seguinte... Vai para casa, tá almoçando na casa dele e fala, doutor, parece que eu nem operei. Posso tomar minha cervejinha? Esses dias teve. Paciente, eu operei um aneurisma, coisa super complexa. Eu lá com o celular dia seguinte, dei alta pro cara de manhã. Passou tarde o almoço, o cara mandou mensagem, doutor, só queria saber, posso tomar uma cervejinha hoje? Eu operei tua cabeça, cara, como assim?
É porque o tratamento endovascular que nós estamos instituindo com mais frequência, está crescendo bastante, traz essa possibilidade de um resultado pós-operatório, uma impressão de cirurgia, uma experiência, né? Que a gente fala de experiência hoje, né? A gente vai partir para uma medicina um pouco mais avançada, uma medicina 5.0, né? Que você entregar uma experiência para o paciente de atendimento, de qualidade, de não só o resultado, mas de atendimento, de pós-operatório bom. E é isso que você entrega quando você oferece uma cirurgia, um tratamento para ele. Não é só, vamos lá operar, mexer nisso e tchau. Não, é o pós. Esse paciente tem 46 anos. O que ele quer fazer no dia seguinte que ele operou a cabeça dele? Ele tem que trabalhar, né? Ele não pode simplesmente largar tudo, a vida dele, para ficar lá internado 10 dias para melhorar. Ele quer voltar para o mercado de trabalho porque ele depende. Muitas vezes são profissionais autônomos. E outra, ele quer eliminar o fantasma de ter uma doença potencialmente fatal. Exatamente. É aquela história, né? Bom, todo aneurisma rompe? Não, a minoria. Mas a pergunta é, você tendo aneurisma, você vai conviver com ele o resto da vida, sabendo que em algum momento ele pode romper, ele pode estourar e, consequentemente, a chance de se falecer, morrer por causa dele é alto. Vou ficar com uma sequela. Ou, pior, né? As pessoas, o medo, evidentemente, o medo de falecer é enorme, mas no sistema nervoso central, doenças cerebrais, a gente está falando de sequelas. Perder movimentos do corpo, perder capacidade cognitiva, de fala, de comunicação, de entendimento, de reconhecimento. Sequelas que muitas vezes não recuperam mais. Então, o aneurisma incidental, aquele que a gente encontrou ele sem querer, doutor, mas ele está quietinho aqui, deixa ele quietinho. Na medicina, isso já foi uma certa verdade. Hoje, principalmente com as técnicas mais modernas de tratamento, realmente não vale a razão de você não abordar, não fazer um tratamento. Talvez na época que nós não tínhamos muito recurso endovascular, que nós tínhamos que abrir a cabeça, fazer uma cirurgia invasiva para uma doença que poderia nunca dar sintoma, talvez fizesse sentido a gente questionar a necessidade ou não da abordagem terapêutica. Mas hoje, onde a técnica endovascular vai com um cateterzinho na artéria e por dentro do vaso vai fechar essa malformação, com uma morbidade, com um risco extremamente mais baixo do que uma cirurgia aberta, no meu entendimento, não se faz mais sentido a gente manter um paciente obedecendo critérios aí de localização, tamanho, mas na imensa maioria um paciente com aneurisma assintomático ele tem que ser tratado. Sabe que tem momentos do consultório que hoje em dia meu grande volume, o dia a dia de consultório é aneurisma. Chega muito. Pô, mas eu trato todos? Não trato todos. O acompanhamento faz parte. E tem os critérios, como a gente sempre tem falado, tem critérios morfológicos, o tipo, o tamanho e tal. Mas existe ali, dentro dos parâmetros, critérios para tratar aneurisma, lá no final, assim, fala, apesar de você ter vários critérios que não indicam o tratamento, você não precisa tratar seu aneurisma por causa disso, porque ele é pequeno, porque ele está nesse lugar, por causa disso, não precisa. Existe lá no final, indicação de tratamento se o paciente não conseguir conviver com a ideia de ter aneurisma, a ansiedade dele não permitir conviver, você pode até considerar cirurgia. Aquele paciente fala, doutor, mas não tem risco. Não tem risco de romper muito, quer dizer, tem, mas é muito, 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 muito baixa. Mas doutor, e se romper? Eu não consigo conviver. Eu acordo, durmo pensando que eu tenho uma bomba relógio na cabeça. Por mais que você tenta convencer, às vezes você não tem esse parâmetro, né? O que nos faz acordar todo dia e seguir em frente é sempre uma perspectiva do futuro, né? Das nossas vidas. Então, você acreditar e sabidamente ter consciência que tem uma doença potencialmente fatal e que não estar sendo tratada, essa ideia de a gente ter uma doença que ela não está sendo tratada, isso nos parece prejudicial à saúde, né? Sim, você acordar, consciente, falar, mas que tratamento eu estou fazendo? Não, nenhum. Então... É que, literalmente, se você não opera, não fecha esse aneurisma através de uma técnica cirúrgica, você, teoricamente, não está fazendo um tratamento específico para ele. Não tem um remédio, igual para uma enxaqueca, que você toma que resolve ele. Não tem isso. Para o aneurisma, é uma doença estrutural. É um problema que você vê,
que tem estruturalmente e nenhum remédio vai fazer ele reduzir. Você vai pedir para o paciente parar de fumar, controlar a pressão, controlar o diabetes. Para reduzir o risco, reduzir, né? sim, ter valores de pressão arterial mais baixos para reduzir o risco, mas nem isso muda. Quando vai romper, rompe. Né? Você vai ter uns parâmetros bem característicos, quanto maior o risco. Mas, na hora que ele decide romper, quantas vezes você pega lá aneurisma de 5 milímetros, você fala, esse aí o risco de romper é baixo. Chega lá no roto, vários de 3 milímetros, pô, mas isso não era para romper. Você sabe que na área médica, Lucas, eu acho estatística uma coisa muito complicada, porque quando a gente fala assim, ó, existe um risco de 0,5% disso acontecer. Mas a hora que ela acontece com a pessoa, isso acabou virando 100%. É. Porque isso é tudo para ela. E nós não tratamos populações, nós estamos tratando pessoas. Então, a questão estatística, ela tem que ser levada em consideração, mas nós temos que entender que a pessoa que está lá na nossa frente, ela tem consciência total. Ela é uma pessoa, é ela, a vida dela. Uma. Você está lidando, você não pode generalizar, porque tem um trabalho, um trial super importante realizado em 2000, lá no ano 2000, que pegou 5, 10 mil pessoas e tantos por cento rompe. Exatamente. Pô, mas se romper naquela pessoa, exatamente. é a vida dela. Nós não podemos entrar no mérito, eu não vou dar esse remédio porque 0,1% pode causar alguma complicação séria. Tá? Então a gente nunca pode usar uma estatística com relação a isso. Então eu acho que a questão da pessoa, ela, de maneira individual, entender a doença que ela tem e querer fazer uma organização e ter uma paz para poder seguir em frente, conviver com uma doença que é possível de ser curada, não é tratada, né? Nós falamos que enxaqueca a gente trata, mas aneurisma a gente cura. Cura, você resolve o problema. A doença é curável a partir do momento que você abordou por procedimentos o aneurisma. Você resolve ele, a pessoa está livre. Possivelmente você até vai manter um segmento para esse paciente, né? Dentro de um protocolo, mas em determinado momento você vai poder até dar alta para ele. Ou você fala, segue a vida, vai você viver. está curado. Então é uma doença que é passível de cura. Vamos lá. Quando ele não rompeu. Quando ele rompeu, a chance que nós temos de cuidar dele já foi muito perdida. Exatamente. E com essa ideia, o advento, né, desses tratamentos minimamente invasivos, você poder oferecer para o paciente uma cirurgia que não vai raspar o cabelo, que não vai cortar, não vai abrir o osso, não vai ficar cicatriz, né? Com uma taxa de cura excelente. Hoje em dia, a taxa de cura chega até 95% do aneurisma através da cirurgia minimamente invasiva, né? Comparando com a cirurgia aberta. E nem necessariamente a cirurgia aberta também pode ser curativa. Ela pode ter problemas técnicos e não conseguir fechar 100% o aneurisma. Que o objetivo sempre é ocluir, fechar, não deixar o sangue circular dentro dele em 100%. Óbvio que nem tudo na medicina é 100%. Você não consegue. Mas se você consegue oferecer 95%, a maior parte fecha tudo. Mas um ou outro, se não fechar totalmente, ficar um pouquinho circulando, o risco já zera também. Já reduz bastante. Então, veja, se o risco de um aneurisma romper já é baixo, no geral. Você oferece um tratamento que quase cura, ou que cura, e nem que fique ali 5% dele circulando, isso é excelente para o paciente, você resolve o problema dele. Ele vai tocar a vida, vai voltar para a atividade física, vai esquecer que ele teve aquela doença, que existe isso, né? Como qualquer procedimento na medicina, qualquer coisa que você for fazer tem um risco, né? Claro. Não tem como. Fazer uma cirurgia minimamente invasiva, tem risco? Cara, tem risco. Tem risco, sim. E o risco é morte, é um sangramento durante o tratamento, um AVC. Então, é uma cirurgia minimamente invasiva, com alta taxa de segurança. No entanto, a complicação dela é gravíssima, é o 880. A maior parte, a taxa de complicação numa cirurgia minimamente invasiva, tratamento endovascular para aneurisma cerebral, é menos de 4%, 4,7%, dependendo da técnica empregada naquele procedimento. Sim. Então, são taxas baixas, né, de complicação. Mas quando acontece a complicação num tratamento desse ou em qualquer tratamento neurocirúrgico, seja abrir a cabeça para fechar o aneurisma, tirar um tumor, ou operar uma coluna que seja, quando acontece na neurocirurgia, é grave.
né? Não é uma complicação simples. Ou qualquer Não tá. tipo de procedimento cirúrgico médico é embutido um certo risco, né? As pessoas só... na Só verdade, acreditam quando vê. na verdade, a Uhum. gente... Isso tudo, repito, nós estamos individualizando cada caso, né? Cirurgia plástica tem risco, né? Existe uma banalização, né, da cirurgia plástica, mas vira e mexe, você abre aí os grandes portais de informações, a gente vê lá um fulano, um ciclano, um beltrano que sofreu, às vezes, até o óbito, né? Isso aí chama atenção porque foi fazer uma coisa estética, ou seja, não era necessário ser feito, foi fazer e veio a falecer. Então, riscos acontecem em tudo. Porém, nós estamos falando de uma doença aonde o potencial de complicação é extremamente maior do que o risco do tratamento. Exatamente. Tudo que a gente faz na medicina, a gente põe numa balança. Risco e benefício, né? O antigo professor meu, que já até faleceu, ele falava, você põe numa balança. O benefício ele tem que ir lá para cima e o risco tem que ir para baixo. Quando nós temos essa balança muito bem estabelecida, isso é porque está indicando que a sua terapêutica, o seu tratamento é indicado. Quando nós temos qualquer coisa na saúde onde riscos ficam maiores que benefícios, isso tem que ser questionável se precisa ser feito. Mas eu estou bem convicto que mesmo com essas complicações pouquíssimos frequentes na técnica endovascular, o benefício em se tratar é extremamente superior ao de não tratar. Exatamente. Quando você fala de uma doença que a taxa de mortalidade quando rompe é alta, então você pesar, colocar nessa balança o uso do tratamento endovascular ou não realizar, você acaba tendo um benefício maior. Se o risco de complicação dessa doença é mais que 7% em alguns momentos, o risco de romper o aneurisma maior que 7% em alguns casos, e o risco do tratamento é 4%, por que não vai tratar? Por que você não vai oferecer? Pensa num paciente que tem uma perspectiva, porque o aneurisma cerebral, você diagnostica ele incidentalmente, paciente mais jovem. Não é no velhinho de 80, 70 anos. Não é aquele cara de 45, 50 anos, em plena atividade laboral, vida ativa, socialmente. Então, esse cara vai ficar mais 30 anos vivo. E esse risco é acumulativo, né? Então, cada ano que passa, o risco de romper vai sendo maior. Então, você pode acompanhar esse aneurisma, esse paciente, por um período, e talvez instituir o tratamento lá na frente. E mesmo aquele paciente com 70 anos, hoje em dia nós temos uma terceira idade extremamente produtiva, ativa, muitos voltando ao mercado de trabalho, muitos voltando até para a faculdade. Então a gente pode ter também um paciente de 70 anos que, por mais que ele esteja próximo da expectativa máxima de vida, ele também não queira conviver nem um ano com esse fantasma do aneurisma e queira tratar. Porque se o aneurisma rompe numa pessoa de 70 anos, as complicações são muito mais maiores, mais sérias, é mais difícil você reverter do que num cara de 40 anos. Né? Bom, voltando ao paciente nosso lá, né? A gente fez o adendo aqui para falar um pouco de aneurisma. Tinha enxaqueca, diagnóstico de enxaqueca, mas teve uma dor de cabeça diferente, internamos, veio uma hemorragia cerebral e aí depois você tomou algumas medidas lá. O que aconteceu com esse caso aí? Então, imediatamente, aquela história, né? Chegou no hospital, descobriu a hemorragia subaracnoide, uma ruptura, um sangramento, um derrame cerebral, que provavelmente é devido a aneurisma, fomos para o exame. Fomos para o cateterismo cerebral, uma angiografia cerebral ou arteriografia cerebral, qualquer um dos 3 nomes, tudo é a mesma coisa. Então, cateterismo, angiografia ou arteriografia, mesma coisa, para você avaliar os vasos do cérebro. É aquele procedimento minimamente invasivo, que você entra por uma artéria, seja a artéria do braço ou da virilha, vai até perto do cérebro no pescoço e joga contraste e estuda. Então, eu realizei esse exame do paciente rapidamente. Foi constatado o aneurisma cerebral como a causa da hemorragia subaracnoide. E aí, felizmente, nós conseguimos hoje, de maneira momentânea, já no mesmo momento, já fazer o tratamento ali mesmo pela perna, naquele momento, naquela mesma sala de procedimento, o fechamento desse aneurisma. E foi feito através da técnica endovascular, uma técnica minimamente invasiva, feita através de catéteres, que eles navegam de maneira por visão de radioscopia, você vai vendo através de raio-x, ele passando por dentro do corpo da pessoa, até dentro do cérebro e dentro do aneurisma.
E é colocado algumas molinhas, algum material metálico dentro dessa bexiguinha, que é uma bexiga. Então, aquele material vai se enrolando, é um novelinho de metal dentro dessa bexiguinha, e fecha ela e o sangue não circula mais ali. Aí você não perpetua mais o risco de sangramento. Então, isso foi feito no mesmo momento. E aí foram feitos aqueles 14 dias de observação clínica, cuidado do paciente, para que ele tivesse um desfecho clínico bom. E felizmente, né? O detalhe, né, importante, né? Então, assim, o paciente, eu internei o paciente fez uma tomografia, mostrou uma hemorragia. Essa hemorragia era uma hemorragia típica ou muito suspeita de uma malformação arterial, de um aneurisma. Automaticamente você já fez o exame e no próprio exame já fez o tratamento. Exatamente. Tá? Então, esse tratamento ele foi instituído imediatamente. Por quê? Porque você já elimina o risco desse aneurisma vir a sangrar novamente, de ter um ressangramento onde a taxa é muito alta, principalmente nas primeiras 48 horas. E tem uma coisa interessante, né? Um guideline da American Stroke Association, o órgão mais importante dos Estados Unidos, que trata sobre stroke. Stroke é AVC em geral, qualquer evento cerebrovascular súbito, seja um AVC isquêmico ou hemorragia. Então, nós temos stroke de origem hemorrágica, né? Devido ao aneurisma. E saiu no guideline desse ano, que eu te mandei outro dia, que a gente conversou, bateu papo, que quanto antes você fecha esse aneurisma, melhor para o paciente. Quanto antes mesmo, eu digo 6 horas, sangrou, internou, fechou, isso você pode oferecer um exame, cujo qual, logo junto dele, você já consegue levar para o tratamento, você está ganhando tempo. É um paciente que já está com o aneurisma fechado para você tratar as outras complicações que virão na sequência. Sim. Então, poder oferecer um tratamento desse, e os trabalhos mostram, desde 2002, tem trabalhos que já mostram um benefício maior para o tratamento endovascular frente à cirurgia aberta para aneurisma que rompeu. Aí a dificuldade, né? Nós estamos numa cidade de porte médio, mas uma cidade que tem toda a estrutura de uma cidade grande hoje para o tratamento do aneurisma. Uhum. Toda a tecnologia, toda a disponibilidade de equipamentos, de materiais para realizar esse tratamento. E sempre fica muito complexo aquele paciente que está numa cidade menor, que não tem esse recurso, que precisa ser transferido para uma cidade maior, porque exatamente o tempo ele é determinante, né? Uhum. Quantos pacientes às vezes apresentam o ressangramento do aneurisma e a gente não tem condição de fazer absolutamente nada. Esse paciente foi curado do aneurisma, apresentou uma boa recuperação, permaneceu os 15 dias internados, foi para casa e voltou a ser acompanhado da sua enxaqueca. Até porque, lembremos aqui, a enxaqueca e aneurisma não tem nenhum tipo de relação. Exatamente. Tá? O que nós levantamos, né, o caso é interessante exatamente, porque é o que eu chamo a atenção das pessoas. Não é porque alguém sofre de enxaqueca que sempre a dor de cabeça dela vai estar relacionada à enxaqueca. Então, o médico tem que ter uma suspeita, ele tem que identificar a possibilidade de outras condições que são chamadas cefaleias secundárias, nesse caso o aneurisma. Por quê? O não diagnóstico disso é praticamente condenar o paciente ou a óbito ou a sequelas extremamente importantes. É exatamente isso, né? Então, uma boa avaliação clínica, uma boa consulta, pensar em diagnósticos secundários frente a um paciente com dor de cabeça, né? Sair da casinha, não ficar só na enxaqueca, pensar só nisso. Durante a consulta, pensar e fazer uma investigação, caso necessário e correta, você consegue identificar doenças com alta taxa de morbidade e mortalidade e tratá-las antes. E cada vez mais através de tratamentos minimamente invasivos e mais seguros. Certo? Dor sempre é um alarme do corpo, sempre tem que ser avaliada e principalmente excluído condições mais preocupantes, seja uma dor de barriga ou uma dor de cabeça. Então, cabe ao médico, principalmente aquele que está na emergência ou aquele que trata de dor, sempre estar considerando possibilidades. Evidentemente que, considerando dor de cabeça, a maioria se trata de condições benignas, não fatais, que são os grupos das cefaleias primárias e enxaquecas, mas as doenças mais sérias existem.
Aneurisma existe, tumor cerebral existe, e cabe ao médico o diagnóstico correto e o tratamento adequado. E hoje contamos aqui na região de São Carlos, Araraquara, e uma região maior, com você, que você é especialista na questão vascular cerebral, tratamentos endovasculares para o aneurisma cerebral, assim como para condições cerebrovasculares, né? Então isso mudou também a nossa região de patamar, porque antes disso nós tínhamos todas as dificuldades fazendo cirurgias abertas e evidentemente isso colocava os pacientes em possibilidades de complicações maiores e, consequentemente, resultados piores, né? Então, a técnica endovascular, que é a técnica do furinho, do né? O paciente cateterzinho, gosta né? de fazer, do cateterzinho, não é a técnica de cortar a cabeça, de abrir a cabeça, é a técnica do cateterzinho, do furinho. Ela é até mais resolutiva do que a cirurgia, pouquíssimo invasiva, menos riscos de complicações e, basicamente, praticamente curativa da doença. Exatamente. Felizmente, conseguimos entregar isso numa região grande, inclusive até para pacientes que não possuem convênio, né? E não é isenta de risco, tem suas complicações, tem problemas. No entanto, comparado com o que nós conhecemos há anos, que é a técnica aberta, o cortar a cabeça, ela traz bons resultados. Então é isso, Danilo. Maravilha. Valeu, meu amigo. Obrigado, hein? Valeu. Valeu, é isso aí.